Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje entraremos no detalhe do PPEI11. É um fundo de infraestrutura, um FIP-IE. Eu vou explicar um pouco sobre o que é esse que alguns chamam de FIPAI. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, ver algumas semelhanças com outros fundos que a gente já acompanha também aqui no canal. Vamos ver como é que está a situação do PPI hoje, questão de dividendos, expectativas, atualizações e o funcionamento desse tipo de investimento, né? Esse FIPAI, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Tem muita coisa, já até antecipando, tem questão de isenção fiscal na questão do ganho de capital, tem questão também de distribuição de dividendos que é bem diferente, ou seja, tem muita coisa para a gente ver no decorrer desse vídeo. Iniciamos aqui. Ele vai falar um pouco sobre as informações gerais do fundo, a gente vai avançar um pouco sobre isso, ele vai falar que a questão da isenção fiscal também é um fundo, o Prisma Proton é um FIPAI, né? Um FIP-IE, você vai ver normalmente com essa sigla, né? A gente vê muitos FIIs, vê os FIINFRAs, os FIAGROS, e a gente tem aqui o FIPAI, como normalmente a gente chama. Uma das grandes diferenças dele é que, por exemplo, comparando com fundos de papéis, com fundos FIINFRA, né? Muita gente às vezes confunde ele com o FIINFRA. Um FIINFRA, por exemplo, ele investe em debêntures, investe em dívidas, né? Fundos de papéis, por exemplo, investem também em dívidas, no caso em CRIs, FIAGROS investe em CRAs. Já o FIPAI, ele investe diretamente na empresa, né? Tanto que aqui a gente tem a Proton, né? O Prisma Proton Energia, voltada aí para energia renovável. A gente vai entender um pouco mais sobre isso à frente. E algumas outras coisas inerentes ao ativo, a questão da isenção no ganho de capital. Nos fundos imobiliários, quando você faz um ganho de capital, você tem a dedução ali de 20% daquele lucro para o imposto de renda. Já aqui nesse tipo de investimento, tanto nos dividendos, como acontece nos FIIs, como também no ganho de capital, que nos FIIs é tributado, aqui não é tributado o ganho de capital, é inteiramente do investidor. Algumas outras coisas a gente vai ver no decorrer do relatório, tem muita coisa interessante. Aqui nos destaques a gente tem a questão do que o ativo gerou de caixa operacional esse mês, né, de 5,18 milhões de reais. A questão da produção de energia, que inclusive foi 2,5% inferior por cento, né, falando em percentual, em relação ao mesmo período no ano anterior. E aqui a gente tem alguns números como a taxa interna de retorno, no caso IPCA mais 9,95. Por falar em taxa interna de retorno, esse fundo ele tem, não na verdade falando somente desse fundo, mas esse segmento, né, o FIPAI, ele tende a ter um risco maior do que, por exemplo, um FII, né, que você tem ali a questão do risco na operação ali nos papéis, por exemplo, aqui você está investindo diretamente na empresa, por isso você tem um risco maior, já que está indo direto já na empresa. Tá? Então, o risco aí. Então, essa questão do risco, claro, tem que ser compensatória com retorno. Então, tem a tendência também desse tipo de investimento ter um retorno maior, até para compensar esse risco, né? Para valer a pena, tem que ter um retorno maior, senão não seria interessante esse tipo de investimento para ninguém, né? Sempre tem que compensar. Quanto maior o risco, tem que ter um retorno maior para ser atrativo. Por exemplo, a próxima distribuição será de R$ 4 por cota. Outra coisa interessante aqui nesse tipo de investimento. No caso do PPI 11, as distribuições deles são de forma semestrais, né? São 2 distribuições por ano. A próxima já é agora, em junho de 2024. Inclusive, a gente vê aqui a projeção aqui, que é de R$ 8 por cota. Ou seja, ele não tem distribuição mensal, no caso o PPI 11, como vemos nos FIIs, nos FIAGROS, nos FIINFRAs, né? Alguns casos ali específicos têm a distribuição diferenciada, mas no caso do FIPAI, ele não tem aquela obrigação de distribuir aqueles 95% que a gente vê distribuindo nos FIIs, né? Os FIIs têm a distribuição de 95%, no caso dos FIPAIs, não, eles não são obrigados a distribuir os 95%, não são nem obrigados a distribuir de forma mensal, como a gente vê o caso desse fundo aqui, que ele distribui de forma 2 vezes por ano, né? Pode ser semestral, pode ser ali um mês e o outro não ser 6 meses depois, pode ser 8 meses depois, pode ter a variação conforme achar necessário a gestão do ativo, né? É bem diferente, tem algumas coisas bem diferentes do que a gente está acostumado a ver em outros fundos, ok? Enfim, vamos continuar. Aqui a gente tem as margens de lucro, né? A gente já viu esses números, é voltado para o segmento de energia renovável. De taxas, a gente tem aqui 10% entre o valor patrimonial ou de mercado, né? O que for maior dos dois, e de gestão de 1% na mesma situação entre o que for maior dos dois, entre o valor do mercado e o valor patrimonial. Não tem cobrança da taxa de performance e a quantidade de cotas aqui, mas a gente nem vê tanto, a gente vê mais a quantidade de cotistas, né? É por volta de 2.800 cotas, a gente vai ver isso aqui no decorrer do relatório, e o valor da cota patrimonial dele atualmente é por volta dos R$ 107.
Aqui alguns números a respeito das operações. Ele tem essas 4 operações aqui. Por exemplo, o EBITDA, lembrando que a gente já viu aqui em outros vídeos, o EBITDA é a margem de lucro ali, sem debitar os impostos, sem debitar essas despesas que ainda vão ser tiradas, como por exemplo, questão fiscal, alguns lucros ali inerentes à produção. Enfim, a margem aqui a gente já vê que são valores bem altos, né? Por exemplo, a de Angico aqui, essa fonte geradora de Angico, tem quase 80% de margem EBITDA, né? Ou seja, um valor bem alto. A margem de lucro, claro, aqui ainda vai debitar os impostos, como eu falei, tem muita coisa a ser debitada ainda, mas são taxas ainda, valores consideravelmente altos, ok? É esperado ter um retorno mais alto devido à questão do risco. Mais alguns números aqui na questão da performance. Temos aqui a geração de energia, comparando com a quantidade contratada, tá? Você tem ali o que é produzido e o que foi contratado. O ideal é que sempre esteja a realizada acima da contratada para que você possa, digamos que, cumprir essa demanda, cumprir essa necessidade. E aqui está bem tranquilo, as 4 fontes geradoras. Ele vai citar que a performance da energia está acima do contratado nos 4 parques, né? E algum eventual superávit, nesse sobre aí, né? Essa margem que sobra, pode ser vendido aí no leilão, entre as usinas participantes do mesmo leilão e a preços ali acordado entre ambos. Aqui a gente vê a questão da produção, o que foi gerado, a média aqui em azul, tá? Essa linha azul aqui é a média da geração, e aqui a gente vê as probabilidades de gerações, tá? Essa linha azul aqui, a média de geração contratada, tá? Então, aqui você vê que vai, no geral, para passar, né? Inclusive vai passar, que a gente já viu aqui resumido, e a gente tem para cada uma das fontes geradoras, a Angico, a Malta, a gente vai já ver a distribuição geográfica dessas fontes, tá? Tem um restante aí, quem quiser ver no detalhe pode pausar o vídeo. À frente aqui a gente tem agora a questão da disponibilidade da energia, né? Tem uma parte que é a certificada e o que realmente foi realizado, né? Sempre esperado estar a realizada acima, né? Que você tem ali o que está certificado e, por exemplo, se tivesse uma quantidade certificada no valor X e a disponibilidade abaixo, ou seja, você poderia estar produzindo mais e estar produzindo menos, né? Se você está ineficiente. No caso aqui está bem tranquilo, em todas as situações vai ter um caso a parte aqui, mas aí voltou, recuperou-se, né, e voltou a passar acima da certificação, né, da disponibilidade certificada. A gente vê já que a Sobrado que teve algumas oscilações a mais. Aqui no resultado consolidado a gente tem como se fosse uma DRE, mas bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele vai fazer um comparativo entre o mesmo mês de abril, considerando 2023 e 2024. Temos aqui os custos com o OIM. O OIM é o pessoal de operação e manutenção que fazem o acompanhamento ali. Tem questão de gastos gerenciais, gastos administrativos, meio ambiente, regulatório, custos e despesas. Pegamos assim o fechamento, nós temos aqui uma margem de lucro, o EBITDA novamente, considerando o ano passado, 2023, em relação para cá, deu uma reduzida, né? A gente vê aqui por volta de 3, 4% de diferença, né? Praticamente teve uma redução no lucro do EBITDA, né? No lucro do EBITDA, não, no EBITDA, que é esse valor ainda à mercê de dedução fiscal, ainda à mercê da redução de pagamento de impostos. E no fechamento, algo bem interessante, né? O lucro líquido, apesar de 2024 ter tido um EBITDA menor do que o de 2023, na questão do lucro, inverteu-se. A gente vê que o lucro líquido de 2024 superou o de 2023. Claro, tem a questão da gente pegar aqui dos gastos, né? Os juros em 2024 foram bem menores, né? Conforme vai se pagando a dívida, vai ficando valores menores. Enfim, e ele fecha um lucro aqui de 32%, que é um lucro relativamente alto, tá? Vamos continuar. Aqui a gente tem mais alguns números. Ele fez uma amortização da dívida, né? De 1,74 milhões de reais. A gente vê aqui em cada um das fontes geradoras a dívida final, né? Aqui o saldo da dívida lá em 2024, nesse 2024, mas lá em 31 de março, né? Aqui a gente tem em 31 de abril, o valor vai sendo reduzido, né? Porque vai sendo pago, vai sendo abatido o valor. Aqui mais algumas coisas a respeito desses pagamentos dessas dívidas, né? Lembrando, é um fundo, o FIPAI, o investimento é direto na empresa, né? Direto, não é em CRIs, como a gente vê em FIIs, né? Como a gente também vê em FIINFRAS. Aqui a disposição do caixa atual do ativo, nós temos aqui o consolidado geral, aqui a gente já tem aqui mostrando o saldo já de forma resumida, né? 44,3 bilhões de reais, e aqui
o valor que ele tem da dívida, por exemplo, aqui em 30 de abril, no fechamento do mês, aí 65, 66 milhões de reais em Angico, e aí assim por diante em cada uma, né? A maior vai ser 87, que é de sobrado, e aí ele vai amortizando, como eu falei, no andamento. Conforme vai sendo amortizado, né? A margem ali de lucro vai aumentando, porque você tem as parcelas vão tendendo, o caixa interno que você tem ali vai sobrando e você vai conseguindo amortizar mais dessa dívida, e aí você vai aumentando mais, em percentual maior, o volume do lucro, né? No tipo de investimento, normalmente acontece isso. Você tem, conforme vai pagando a dívida, você vai tendo a tendência de ter um crescimento na taxa interna de retorno. Aqui na performance do fundo, ele vai estar aqui em 2020, em outubro de 2020, foi iniciado a negociação na B3 a valor de 106,67 e atualmente a gente está a valores próximos aí dos 95,95 centavos, né? R$ 95,95. E a taxa interna de retorno para esse preço, digamos que é a tabela de sensibilidade, a gente tem de IPCA mais 9,95 e um spread em relação ao NTN-B de 4,18. Aqui a gente tem aquela tabela de sensibilidade que a gente vê em FIIs, né? Só que aqui ele vai disponibilizar um site que você consegue colocar o valor que está sendo adquirido da cota e ele vai estar calculando o valor da taxa interna de retorno, né? Algo bem parecido com o que a gente vê, só que a gente vê em FIIs de forma de tabela, né? Aqui você pode arrastar o ponteiro. Aqui não vai estar porque é só o PDF do relatório, né? Mas no site você consegue ver a taxa interna de retorno de acordo com o preço. Atualmente o fundo tem pouco mais de 2.800 cotistas, é um produto relativamente novo, um produto ainda tem poucos cotistas. E aqui a gente vê a questão das distribuições de dividendos, né? Como eu falei, ele faz 2 distribuições por ano. Por exemplo, a primeira distribuição foi em fevereiro de 2021. Em 2022 ele fez 2, uma em junho e outra em dezembro. E em 2023 fez 2 em junho e dezembro. No caso dele, ele está optando por distribuir em junho e dezembro, ou seja, cravou ali 6 meses. Mas como eu falei, não tem essa questão de distribuir de forma mensal, essa regularização, não tem essa questão de distribuir os 95% que a gente vê nos outros fundos. Então, bem diferente isso aí. E a projeção a gente viu de R$4 e a outra projeção de R$8, né? Porque tem aí ano que vem. Então, vamos acompanhar para ver. Aqui a gente tem a questão de variação de cota, considerando o valor médio da cota e o valor da cota no mercado. Volume de liquidez vai ser bem baixo, né? Até porque a quantidade de cotas X é muito pequena, como a gente viu. E aqui a gente vê um pouco mais da estrutura, né? Aqui tem o fundo e o investimento na Proton Energy, né? E aí ele tem os 4, digamos, empreendimentos aí, as 4 fontes geradoras de energia, né? Aqui a gente tem a distribuição geográfica. Temos aqui uma na Paraíba, a outra na Paraíba também, né? Uma no município de Condado, outra no município de Malta, a outra em Agrestina, Pernambuco e outra em Sobrado, Bahia. À frente aqui a gente já finaliza o relatório, tá? Comenta aí se você tem um ativo, se você conhecia, né? Uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!